Agora eu gostaria, então, de passar a palavra ao senador Roberto Requião, que é o presidente da frente. É sensacional que este capítulo da Frente Nacionalista pela Soberania Nacional tenha feito essa assembleia aqui no Clube de Engenharia. Quando eu entrei aqui, presidente, eu fiquei entusiasmado, porque a primeira impressão que eu tive é que nós estávamos numa reunião de um clube da terceira idade. Mas esta frente é antiga. Esta organização mista parlamentar é apenas um capítulo. Esta frente não foi lançada por mim, pelo Patrus e pelos parlamentares. Ela é sua, presidente, aqui no Clube de Engenharia. Ela é do Lessa, ela é do Roberto Saturnino. Ela é desse pessoal do cabelo branco que o Lindbergh enumerou a exaustão. O Brasil, na década de 80, era um país em desenvolvimento. Para vocês terem ideia, nós industrialmente produzíamos mais do que a Tailândia, a Malásia, a Coreia do Sul e a China. Hoje, nós não chegamos a produzir 15% do que eles produzem. Nós entramos na aventura tola da Guerra Fria. Nós nos subordinamos a uma proposta ideológica e geopolítica dos países mais fortes do mundo, notadamente dos Estados Unidos. E nós não teremos frente pela soberania, nós não teremos país soberano se não tivermos uma proposta brasileira de desenvolvimento. Isso é fundamental. Como disse outro dia o general Vilas Boas, convidado por nós para uma reunião no Senado da República, o Brasil é grande demais para não ter projeto e ficar atrelado a um projeto geopolítico de outros países e de outras economias. Como é que isto começa? O que é que tem acontecido conosco? Lindbergh, o nazismo foi derrubado. A Rússia tinha um regime comunista forte. E a Europa se organiza, inspirada na derrota do nazismo e do medo do comunismo soviético, como Estado Social. O Estado Social é o Estado que respeita o trabalho, é o Estado que respeita as mulheres, é o Estado que respeita a natureza, é o Estado que se subordina aos interesses básicos de um projeto popular e nacional. E esse Estado avançou de forma extraordinariamente sensível. Mas a União Soviética cai e o capital, que tinha a hegemonia do processo de comando do mundo, reorganiza o seu contra-ataque. E esse contra-ataque do capital, e eu falo do capital financeiro, se suporta num tripé. Primeiro ponto de apoio do tripé: a precarização do comando do Estado, com a supremacia absoluta dos bancos centrais e do capital financeiro. O Estado Nacional, qualquer forma que tome em determinado momento, se transforma num gendarme, num Estado policial apenas. Um Estado policial a conter a revolta de povos oprimidos. Segundo ponto de apoio do tripé. Nós estamos vendo a cada dia, inclusive nos foi revelado a clareza no início da tal Operação Lava Jato. É o capital financeiro prevalecendo no processo eleitoral. É o financiamento público das campanhas. Não existem mais partidos políticos. Os parlamentares e os executivos eleitos pelo capital privado se transformam, como diria o Brizola, em mandaletes dos seus financiadores. Não há mais programa partidário, não há mais fidelidade a discurso de campanha.
Existem os interesses dos financiadores comandando os executivos e os parlamentos. De uma simples Câmara de Vereadores e um prefeito até a Presidência da República e o Congresso Nacional. O terceiro ponto de apoio do tripé é o fundamental. É a precarização do trabalho. É o convencionado sobre o legislado. É o fim de todos os direitos trabalhistas conquistados pelo trabalhismo do Getúlio Vargas e por todo o processo civilizatório do Ocidente, derrubados da noite para o dia, numa semi-escravização absolutamente incompreensível. Portanto, nós estamos numa situação terrível, porque esse reflexo da contraofensiva do capital vadio, o capital que não produz um bem, o capital que não dá um emprego, que não paga um salário, que não viabiliza a vida de uma família e a aventura de vida da sociedade, predomina de forma absoluta. Mas como é que isto chega aqui? Chega por essa reação do capital financeiro, do capital vadio, a partir da Europa. E nós vemos hoje a Espanha há mais de 1 ano e meio sem ter um governo estável, a Catalunha fazendo um plebiscito de sucesso ontem, a Itália deteriorada, o primeiro-ministro sendo derrubado quando propunha um plebiscito para a hegemonia absoluta do capital financeiro. Nós vemos a destruição da Europa, o flagelo incrível e inacreditável da velha Grécia. Mas diante disto tudo, Portugal, com um governo socialista e uma aliança ampla, vai no caminho de Keynes, com grandes investimentos públicos, desiste da supressão do Estado e progressivamente vai saindo da crise, aumentando salários, reduzindo cargas horárias. Minha gente, o que se pretendeu dentro deste veso internacionalizante no Brasil? O que propõe Celso Amorim, Michel Temer? Aliás, depois eu quero fazer um protesto aqui que vocês vão entender. Eu estou com o saco cheio desse fora Temer. Porque o Temer é um instrumento menor da dominação do capital financeiro no Brasil e no mundo. É um personagem infinitamente insignificante diante dessa tragédia. Decididamente não é o foco nacional de uma luta pela soberania do país. Sobre o ponto de vista progressista, é evidente que nós não vamos tropeçar na xenofobia, no nacionalismo idiota que toma conta da Europa e que elege o Trump nos Estados Unidos. Mas o que pretendia Temer para o Brasil? O que é que está acontecendo no país? O projeto é simples. Ele se submete ao consenso de Washington numa nova divisão do trabalho no mundo. Brasil, produtor de commodities. Brasil, celeiro do mundo. E para isso, abrem, de um momento para outro, a possibilidade de vendas ilimitadas de terras brasileiras para grupos estrangeiros. De qualquer país nesse momento, porque no desespero de se manter no governo, até a escravização absoluta aos Estados Unidos se arrefece. E a China começa entrando, tendo já meia Itaipu de geração energética que já existia, comprada recentemente no Brasil. Brasil, celeiro do mundo, produtor de commodities minerais e commodities agrícolas. É claro que eles não estão trazendo tecnologia e mecanização que nós já não tivéssemos. Nós temos uma produtividade superior ou igual à norte-americana. E a mecanização da agricultura do Brasil é extraordinariamente avançada nos espaços dos grandes produtores. Mas eles pretendem uma maior injeção de capital. Capital e áreas maiores plantadas. A entrega da Amazônia. O avanço nas áreas preservadas seguramente aumentam a produção, mas a tecnologia e a mecanização vão levar indiscutivelmente a um desemprego brutal. E os 70% de alimentos que são produzidos no país pela agricultura familiar rural,
pela pequena e média propriedade, passam a não ter atenção alguma. É o Brasil, celeiro do mundo, com um povo escravizado. Mas eles preveram também a crise que resultaria disso. Eles, então, imaginaram um modelo como o modelo da industrialização da China, quando os capitais norte-americanos saem dos Estados Unidos e industrializam as zonas especiais de processamento, Lessa. O chinês tinha uma relação de emprego medieval naquela época. Um emprego contratado, garantido, significava a melhoria do almoço e talvez um jantar melhor para a família. Foi, sem sombra de dúvida, naquela circunstância e naquele momento, uma evolução. Eles imaginam que com o trabalho semi-escravizado, os capitais do mundo, como foram para a China, principalmente os norte-americanos, viriam para cá. Mas ocorreu um incidente nesse processo. O Donald Trump ganha a eleição dos Estados Unidos, apoiado no desemprego causado pela evasão de capitais dos Estados Unidos para a China e para outros países, e assume o compromisso de impedir que isso acontecesse. O Trump vai conseguir esta façanha? Decididamente não. Porque, ao contrário do Brasil, o Celso Amorim já me explicou isso outro dia, a política externa brasileira é decidida pelo poder executivo e nos Estados Unidos é pelo parlamento. E o Partido Republicano, que dá sustentação ao Trump, é o partido financiado e partícipe dos investimentos na China com a invasão do capital norte-americano. Mas o discurso do Trump terá consequência, cortando pela raiz essa proposta tola do Michel Temer e os seus economistas vinculados aos bancos e do Macri na Argentina. A aventura que era evidentemente destinada ao fracasso, com esse projeto maluco do atual governo federal, se frustra também em função da eleição do Trump nos Estados Unidos. Mas eu acabo colocando para vocês uma situação terrível. É uma análise à moda do Gramsci. É a análise mais radical do insucesso e da miséria que nós estamos e falta de perspectiva econômica e soberana. Mas vamos dar uma olhada em crises semelhantes à nossa que ocorreram em outros países. E a Alemanha? A Alemanha, com o Tratado de Versalhes, pagando somas fantásticas para a França e a Inglaterra, não tinha nenhuma condição de produzir nada, tudo o que produzia se destinava à indenização de guerra, e surge um economista, Horace Greeley Hjalmar Schacht, liberal, assume o comando da economia alemã e da noite para o dia se transforma num alemão e não mais num liberal. Inicia o processo proibindo a Alemanha de comprar bens de países que não comprassem da Alemanha. Dá uma reduzida radical nos juros da rolagem da dívida pública alemã, e a Alemanha tinha uma moeda não conversível. O capital alemão ou girava na sua própria dívida ou virava fumaça. E, diante da grita enorme dos rentistas, coloca a proposta definitiva. Cria um título, uma moeda não moeda, que chamava-se MEFO, porque vinculada basicamente ao poderoso setor privado metal mecânico alemão à época. E, com o setor metal mecânico, realiza projetos de recuperação da infraestrutura alemã que podiam sim ser financiados com os recursos que existiam lá, como existem aqui hoje, com excedente da economia agrícola, com juros de 4,5% ao ano. Em 6 meses, acabou o desemprego na Alemanha. E conta a lenda que numa semana a inflação desapareceu. É uma experiência exatamente o contrário do congelamento de investimentos públicos por 20 anos e desses sacrifícios absurdos contra o trabalho. Mas não foi só a Alemanha.
Os Estados Unidos viveu uma recessão mais ou menos à mesma época, a época dos anos 29 e 30, e o Roosevelt resolve tomar algumas medidas desesperadas. Henry Ford, um empresário do ramo automobilístico à época, adere às ideias de um economista famoso, o Taylor. E o que o Taylor pretendia? O Taylor dizia que a produtividade aumentava com a especialização do trabalho. Trabalhadores especializados iriam produzir muito mais. Saturnino, o Ford coloca as ideias do Taylor numa linha de montagem e aumenta de forma fantástica a sua produção e a qualidade dos seus produtos, ganhando mercado. E atrás do Ford, todo o mercado industrial norte-americano adere à linha de montagem. Roosevelt, impressionado, resolve dar uma comenda pública a Henry Ford. Paz, meus senhores, Ford recusa a comenda e diz: presidente, nós estamos inviabilizando a retomada do desenvolvimento americano em função da grande recessão pelo desastre imobiliário que surge a partir da Flórida. Mas por que? Pergunta Roosevelt. Ford responde: porque nós estamos aumentando brutalmente a produção industrial dos Estados Unidos e nós estamos num momento recessivo e não temos mercado de consumo. Meu Deus, o que eu faço? Ford dá a resposta: exatamente o contrário da política liberal do governo Temer, dessa loucura comandada pelo setor financeiro. Ford propõe a diminuição da carga horária para aumentar o número de trabalhadores no mercado de trabalho e o aumento dos salários. Posteriormente, seguindo as ideias do Schacht, disciplinadas pelo Keynes, os investimentos públicos são, como foram na Alemanha, fantásticos. Grandes hidrelétricas, as autoridades públicas do Vale do Tennessee, portos, usinas, mesmo hospitais e escolas retomam progressivamente a possibilidade de desenvolvimento dos Estados Unidos. Mas o Japão também saiu de uma forma semelhante. O Japão realiza a famosa reforma Meiji, abandona a escrita ideográfica, adota os caracteres ocidentais e faz uma parceria incrível através do Keidanren, do Estado com as grandes empresas alemãs, as grandes empresas japonesas. Parece evidente na explanação que eu fiz até agora que os Estados Unidos teve um veso social com a diminuição da carga horária e aumento do salário. A Alemanha teve uma parceria simples entre o Estado e os grandes empresários. O Japão, a mesma coisa. Mas nós estamos na absoluta contramão das políticas que eliminaram recessões no mundo. E nós estamos novamente numa guerra fria geopolítica e não ideológica, porque não existe mais o tal perigo do comunismo soviético, colocando o Brasil a reboque do projeto de dominação do capital financeiro. Governo mundial, Banco Central Único. E no Brasil hoje, eu gostaria de escutar numa reunião como essa, não fora Temer, mas fora Bradesco, fora Itaú, fora Ilan Goldfein, fora Meirelles, porque nós estaríamos indo para o fulcro do problema. E ao lado desta conscientização que pretendemos, expondo esta situação de recuperação da Alemanha, dos Estados Unidos e do Japão, era muito importante que se desse a mobilização. Eu vou levar o meu raciocínio para algumas ideias antigas de um tio-avô do nosso ex-presidente da OAB, o Plekhanov. Propaganda e agitação. Propaganda é o que eu espero de uma reunião maravilhosa como essa, no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro. Propaganda são muitas ideias para poucas pessoas, para formar uma consciência clara sobre o que acontece. E, posteriormente, com uma base social
de quadros médios ou intelectuais orgânicos, nós vamos para a agitação, que é a fase de poucas ideias para muitas pessoas. Este é o projeto da Frente Nacionalista. E ela é aberta. Ela está fazendo uma análise do que aconteceu no mundo. Mas ela não iniciou-se com a construção de um projeto para o Brasil. Ela pretende abrir espaço para um projeto nacional que consiga, através do convencimento de um grupo de pessoas que possam mobilizar as grandes massas, fazer a mudança, fazer uma verdadeira revolução na economia e nos objetivos nacionais permanentes do país. Nós temos o Bresser Pereira com as suas ideias e a frente está aberta para todos os grupos e para todos os partidos, procurando a unidade indispensável para uma mudança. Os meus cumprimentos a esta reunião da terceira idade, ou como me dizia o presidente do Clube de Engenharia, se você olhar para a arquibancada, os cabelos estarão mais pretos. Mas nós temos que utilizar a velha experiência de nacionalistas representados aqui pelo Lessa, pelo Saturnino, o ideal de uma luta que não foi atenuada com os anos que viveram, e levantar este país de uma forma muito clara. E a proposta parlamentar é um referendo que já começou com 36 assinaturas do Senado, avisando esses grupos internacionais que compram pedaços da soberania brasileira, que serão tratados como receptadores de mercadoria roubada. Quando, num processo amplo e eleitoral, o povo brasileiro, com uma proposta de reconstrução do projeto nacional, disser a eles não. Não ao avanço do capital vadio, do capital financeiro e dos seus pequenos prepostos. Abro, então, um espaço para vocês, uma vez que isso me parece quase um lazer, embora meio irrefletido, para o Fora Temer. Muito obrigado.